capítulo 27. Pega a sua Bíblia, abra junto comigo em 2 Crônicas 27. É onde nós vamos falar hoje. Essa palavra está ardendo no meu coração. Quantos aqui precisam ouvir a voz de Deus? Digam amém. E se amém não me convença. Quem precisa ouvir a voz de Deus, diga amém. Amém. Isso, agora melhorou. Amém? Graças a Deus. 2 Crônicas 27. Se você olhar para o lado e ver que quem estiver ao teu lado não trouxe Bíblia, chame para ler. Nós vamos no capítulo inteiro. Então eu gostaria que todos acompanhassem a leitura desta noite. A palavra de Deus diz assim, versículo 1 a seguir. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar. E 16 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizeram Zigas, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor e ainda o povo se corrompia. Ele edificou a porta alta da casa do Senhor, edificou muito sobre o muro de Ofel, edificou cidades nas montanhas de Judá, edificou nos bosques castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon naquele ano lhe deram 100 talentos de prata, 10 mil coros de trigo e 10 mil de cevada. Isso lhe trouxeram os filhos de Amon, também no segundo e no terceiro ano. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. O resto, pois, dos atos de Jotão e todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que tudo está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E dormiu Jotão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Acás seu filho reinou em seu lugar. Vamos orar. Feche os teus olhos. Senhor, fale conosco na noite de hoje, pela tua palavra agora lida, pelo teu Santo Espírito. Abençoe amigos e amigas que assistem este culto, ouvem este culto, acompanham a transmissão também. Nos abençoe, Pai. Fale com todos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor com alegria. Amém, queridos? Amém? Vamos lá, deixa eu explicar algumas coisas. De onde veio a inspiração para eu falar de Jotão hoje? Terça-feira fomos ao monte. E na madrugada de terça para quarta, oramos no monte por um período, pedimos para Deus uma palavra. E Deus nos deu essa palavra aqui. E desde que eu li essa palavra na terça-feira, madrugada de terça para quarta, essa palavra ficou no meu coração. Eu gosto de falar de Jotão. Jotão, a história dele é bem curta. Tem só esse capítulo aqui, depois lá em Reis, citando as mesmas coisas. Mas a gente consegue tirar várias coisas da história dele. Israel foi dividido em dois governos, norte e sul. Israel, governo do norte, sul, governo de Judá. Ele governou em Judá. Judá teve 20 reis, ele foi o 11º. Ele é da linhagem de Davi. E para a gente entender a história dele, eu quero voltar um pouco. Se a gente retornar aqui, alguns capítulos para trás, nós vamos encontrar lá no capítulo 25, nós vamos encontrar a história do avô dele. O avô de Jotão foi um homem chamado Amazias. E esse Amazias, ele foi bom na presença de Deus por um tempo. Começa bem, mas lá na frente ele se atrapalha. Isso acontece muito. Começa bem, começa por baixo, depois cresce e se perde. Isso é um perigo. Amazias foi assim.
Amazias, que foi o vô de Jotão, que começa a reinar, começa a governar, ele começa a ter vitórias, começa a conquistar, tem conflitos, tem, inclusive com Israel. Mas o pior momento da trajetória de Amazias, que foi o ponto que fez ele desviar, certa vez ele teve uma luta contra os filhos de Edom, os edomitas, e ele derrota os edomitas. E ele tem uma ideia maluca de trazer as imagens dos edomitas, dos deuses dos edomitas, para Judá. Ele traz aquelas imagens, e pelo incrível que pareça, ele começa a se curvar perante aquelas imagens. Ele começa a se curvar perante as imagens dos deuses de um povo que ele destruiu. Parece loucura, mas é assim a história de Amazias. Ele se torna idólatra, ele se perde, porque ele deixou no coração dele entrar em idolatria. Quando nós falamos de idolatria, as pessoas já logo imaginam imagens de esculturas. Mas idolatria não é só imagem de escultura. Tem pessoas que idolatram, por exemplo, o dinheiro, não é verdade? Idolatram o próprio corpo, idolatram a posição social. E nós poderíamos ficar aqui falando um monte de coisa de idolatria. Então ele teve o exemplo do avô dele, que foi bem, daqui a pouco ele desvia. Amazias morre. Quem assume foi o pai de Jotão, que ao meu ver foi pior. O pai de Jotão foi um rei chamado Uzias. E esse Uzias, ele teve muitas vitórias. Começou certo, conquistou, lutou, tinha uma visão privilegiada, era alguém que tinha visão de empreendedor, construiu muitas coisas, gostava de cuidar de gado, foi um homem rico, próspero, mas de tão rico, de tão próspero que ele foi, ele começou a desenvolver dentro dele um dos piores sentimentos, para não falar que é o pior que alguém pode ter. É o sentimento chamado orgulho, soberba. Quem entendeu? Diga amém. A soberba, o orgulho, faz você olhar de cima para baixo para as pessoas. A soberba, o orgulho, faz você acreditar que você não precisa de ninguém, às vezes nem de Deus. E é desse sentimento que o pai dele é tomado, Uzias. Então teve vitórias, conquistas, foi um homem vencedor na vida, mas lá no final, saiu da presença de Deus. E a pior loucura que ele fez, um determinado dia, ele entra no templo, ele invade o templo do Senhor. E a loucura que ele fez, que ele pega um incenso, ele quer fazer aquilo que era a função do sacerdote. O sacerdote tinha a função de jogar um incenso, de passar o incenso no altar do Senhor. Ele pega aquele utensílio sagrado e ele profana aquilo que era sagrado. E quando os sacerdotes viram ele tendo essa atitude, os sacerdotes repreenderam ele: você está errado. Quem é você? Você é rei. Isso daqui é função de sacerdote, você não tinha que estar aqui dentro fazendo isso. Aqui você é só um servo. E Uzias, tomado de vaidade e de orgulho, ele não aceita a repreensão. Olha que perigo. Quantas pessoas que ouvem a palavra e não aceitam ser moldado pela palavra de Deus. Não é por aquilo que o pastor está falando, porque é Deus falando. Quem está entendendo, diga amém. E ele não ouve, ele não dá ouvidos, ele resolve cometer a maior loucura, que é pegar um incenso e fazer a função do sacerdote. O sacerdote repreendeu, e ele não aceita aquela repreensão. Imediatamente apareceu uma mancha na testa dele.
Sabe o que era aquela mancha? A Bíblia diz que ele ficou leproso. A desobediência atrai a lepra. Quem entendeu, diga amém. Ficou leproso. O sacerdote falou assim: a partir de hoje você está amaldiçoado. E como todos os leprosos daquela época, a pessoa que ficava leproso, leprosa, tinha que sair da sociedade, era excluído, ficava numa vila só de leprosos, e ele ficou lá. Ele se torna leproso até o último dia da vida. As coisas de Deus, elas são sérias. Quem está entendendo, diga amém. Amém. As coisas de Deus são sérias. E ele achava que Deus estava brincando, ele achava que Deus estava de conversa fiada com ele. Deus não é brincadeira, meu irmão, Deus é sério. Deus, as coisas de Deus são santas, são puras. Tudo aquilo que nós fazemos é para Deus. E quando nós fazemos algo para Deus, nós temos que fazer o melhor, porque Deus é santo. Amém, queridos? Deus é santo. Por isso nós temos que dar o nosso melhor para Deus. Você pode glorificar esse Deus santo nessa noite. Aleluia! Você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Ele se torna um leproso, não morre, fica leproso. Olha a vergonha. Jotão aparece na história. Jotão, ele aparece sendo o substituto do seu pai. Interino, não era oficial, não era rei oficial. O rei era o pai dele, estava leproso. Mas ele começa a governar. Eu começo a falar de Jotão agora. Jotão, ele começa a governar de forma interina. E o legal, a característica dele foi a lealdade ao seu pai. Lealdade. Porque ele poderia assumir o trono e riscar o pai dele da história, mas ele continua sendo submisso ao seu pai. Posso ouvir amém, queridos? Sabe o que é isso? Lealdade é uma característica de homem vencedor, de mulher vencedora. Lealdade, fidelidade, cumplicidade. Ele era cúmplice do seu pai, ele era fiel ao seu pai. E como tem faltado essa característica entre nós? Lealdade. No dia que você descobrir uma pessoa leal a você, no dia que você descobrir alguém que é verdadeiro com você, valorize essa pessoa, porque são poucas pessoas leais a nós, queridos. Na igreja, no trabalho, na família, são poucas pessoas que realmente fecham conosco. Jotão foi leal ao seu pai, teve a oportunidade de riscar o nome do pai, teve a oportunidade de ser o dono da situação, mas mesmo assim ele continua submisso, porque ele era leal, queridos, ele era verdadeiro, ele era sincero. Meu irmão, Deus nessa noite, ele vai trazer pessoas leais ao teu lado. Deus nessa noite, ele vai colocar pessoas verdadeiras ao teu lado. Deus nessa noite, ele vai levantar gente boa do teu lado, porque Deus tem propósito na tua vida. Em nome de Jesus, você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Você pode aplaudir o Senhor essa noite. Fala para quem está perto de você, diga assim: Deus colocará pessoas leais ao teu lado. Amém, irmãos? Eu falo, irmãos, porque eu sou pastor. Vale de Bênção, quem não sabe, Vale de Bênção já teve 14 igrejas. Por que nós temos menos hoje, pastor? Porque infelizmente alguns não foram leais a nós, não foram verdadeiros, não foram sinceros conosco. Você nunca me ouviu falando acerca de A, B ou C, mas não foram leais a nós. Ele foi fiel, ele foi leal ao seu pai. Quando o pai morre, daí sim
ele de fato assume o trono. E quando ele assume o trono, daí começa a história dele. De fato, uma história de só 16 anos, curta, né? Mas cheia de histórias, de simbolismos por detrás. Primeira coisa que acontece, olha o que diz aqui no versículo de número 2: ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Uzias, o seu pai, exceto que não entrou no templo, não fez o que o pai fez. Ainda o povo se corrompia. Ele, quando assume o trono, o povo estava corrompido. O povo estava numa condição de infidelidade a Deus. Todo mundo, pastor, a maioria. Mas ele, mesmo estando como rei, ele resolve ser diferente. Posso ouvir um amém, queridos? Ele resolve ser autêntico. Eu entendi que nós precisamos ser diferentes. Fala para quem está perto de você. Fala assim: nós precisamos ser diferentes. Ah, todo mundo faz, pastor, mas isso é diferente. Mas é normal para a nossa sociedade. Nós somos diferentes. Semana passada aconteceu comigo. Fui na padaria semana passada, comprei, paguei lá a minha conta, saí, entrei no carro, eu comecei a fazer uma conta. Falei: não, está tudo errado esse negócio. Comprei isso. Não, o pessoal cobrou errado de mim. Cobrou menos. Uma fortuna, R$13 a menos. Mas cobrou a menos. Eu falei: amanhã eu volto lá e pago. E no outro dia eu voltei na padaria e esqueci, comprei as coisas e saí. Quando eu saí, quando eu fui entrar no carro, eu lembrei, falei: puxa, os R$13, peraí. Peguei os R$3 e voltei. Eu cheguei para a menina do caixa, que não era mesmo do dia anterior. Falei: ô amiga, deixa eu te falar uma coisa, eu vim aqui ontem, me deram o troco errado. Está aqui, ó, R$3 que me deram a mais, que não me cobraram, na verdade. E o rapaz, ela me conhece, sabe que eu sou pastor. E o rapaz, passando atendido, você não acredita. Poxa, honestidade, hein? E eu fiquei pensando comigo, ele não deveria ficar impressionado com isso, porque isso deveria ser normal. Quem entendeu, diga amém. Ser diferente das mínimas coisas. Imagina só, eu atraí maldição para a minha vida por causa de R$3. Então, ser diferente, irmãos, tem que ser nas mínimas coisas. A sociedade está indo para lá, eu estou indo para cá, porque eu sou cristão. É normal ser assim, mas eu não sou assim. Eu sou diferente porque eu tenho um compromisso com Deus. Todo mundo fazia de um jeito. Jotão dizia: não, eu vou fazer diferente. Eu vou buscar a Deus, eu vou buscar a presença de Deus, eu vou me posicionar com Deus, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou colocar a minha vida no altar do Senhor. Sabe o que acontece, meu irmão? Quando você é diferente, Deus te honra também diferente, Deus te prospera diferente, Deus te levanta diferente, Deus te exalta diferente. Assim será a tua vida. Deus também vai te honrar, como ele honrou Jotão. Você pode aplaudir e glorificar a Deus por isso. Ele começa a construir um monte de coisa. Da mesma forma que o pai dele era empreendedor, ele também começa a empreender. A diferença que sobre a vida dele, a bênção de Deus foi maior. Vamos profetizar, diga para quem está perto de você, diga assim: a diferença é que sobre a tua vida, a bênção de Deus, ela será maior. Amém. Aqui fala de, olha o que diz aqui, ó, versículo 3. Primeira coisa que ele edificou: a porta alta da casa do Senhor. A porta do templo ele edificou, estava aberta, trincada, quebrada. Ele restaura a porta do templo. Isso demonstra o quanto que ele era espiritual. Posso ouvir amém, queridos? Amém. Depois,
ele edifica